Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 16 de junho, no ar, Boletim Primavera. A direção do bairro da Juventude está se preparando para mais uma edição da feijoada beneficente da instituição. Este é um dos eventos que visam angariar recursos para a entidade. São diversas atividades que o bairro da Juventude realiza. Entre elas está a tradicional feijoada do bairro, que tem um gostinho especial, já que é preparada com muito amor. Feijoada bastante diferenciada, quem vem todo ano sabe disso, né? Com uma série de aperitivos antes, caipirinha, costelinha, caldo de feijão, torresmo, e depois, claro, sentando aí com as pessoas, com os amigos, encontrando os amigos. Um dia é um sábado, dia 24, então as pessoas costumam vir com a família, fazem uma integração, família, amigos, é tudo muito bom. Juntando a isso toda essa diversão, todo esse momento de prazer, há um momento de solidariedade, né, com as nossas crianças, com um desejo de uma vida melhor para todos nós. Como já acontece em todos os anos, tem um público que aguarda esse evento e tem presença confirmada, e outros que podem participar e aprender a amar essa feijoada. Nós esperamos que entrem no nosso refeitório no dia 24, em torno de 600, 650 pessoas. É o esperado, é o desejado e estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Você ainda pode adquirir o seu convite e precisa ficar atento, já que as vagas são limitadas. Ainda dá tempo, para quem não adquiriu, pode procurar conosco aqui no bairro da Juventude, telefone 3403-2700, ou com o pessoal da Câmara da Mulher, e que eu não tenho o telefone aqui agora, mas procurando o bairro a gente informa também tudo isso, e é muito fácil adquirir. É só contactar conosco que a gente vai informando e levando, inclusive, os ingressos para quem precisa. Uma exposição na linha amarela do metrô da Luz em São Paulo tem chamado a atenção dos passageiros. É um exemplo de como uma casa deveria ser sustentável. Veja na reportagem de Carolina Lorenzetti. A casa sustentável traz ideias menos agressivas ao meio ambiente. Para isso, dá para reaproveitar a água da chuva, usar a energia solar e até contar com a ajuda das minhocas para produzir adubo para as plantas. Nada está aqui por acaso. A gente tem que hoje pensar na redução de consumo dos recursos naturais do planeta. Esses recursos eles são esgotáveis, vai chegar uma hora que ele vai acabar e a gente não tem de onde retirar mais. E aí a gente precisa pensar, é necessário para nós isso, a gente consumir como se a gente estivesse consumindo a nossa própria casa, né? Então o planeta a gente tem que pensar nisso, é a minha casa, eu vou consumir a minha casa. A casa sustentável chama a nossa atenção para o reaproveitamento de embalagens que a gente nem imagina. Um exemplo disso é a pasta de dente usada. Uma embalagem que geralmente vai para o lixo, mas que pode ser transformada nessa tábua aqui super resistente. A casa sustentável também nos ensina a descartar o material da maneira correta. Caso contrário, é isso que acontece. A contaminação do solo e da água. Para a gente ter uma ideia, apenas uma pilha descartada no lugar errado pode contaminar até 600 mil litros de água. Um estrago grande para algo que parece inofensivo. Na casa, o visitante também encontra móveis feitos com papelão e dicas de como reutilizar produtos eletrônicos. A gente desperdiça papelão, na própria água também, né, usando calhas, né? Assim, a bioconstrução, ela só tem a somar com a construção civil, assim. Parar para conhecer a exposição é aprender que podemos, sim, mudar a nossa própria casa. Eu comecei a perceber também que tem como captar água da chuva, que tipo a cisterna é uma medida muito boa para se economizar água, né? Para se aproveitar também. E aí eu comecei a perceber que lá em casa dá para tomar medidas protetivas assim também, né? E você vai conhecer agora uma história de empreendedorismo e preservação ambiental. Um gaúcho trocou sua terra natal e a burocracia do escritório pelo campo. Há 10 anos ele implantou um projeto de agroecologia em um sítio na zona rural da distante Dourados. Desde então,
o agroecologista tira o sustento da propriedade e passou a ter uma melhor qualidade de vida. Lago, plantas, animais e um belo céu azul. O cenário cheio de biodiversidade é encantador e faz parte do sítio Luciana, localizado a 5 quilômetros do perímetro urbano da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Para manter isso tudo intacto, muito trabalho precisa ser feito. O seu Antônio verifica diariamente as plantas. O cão Tupi é sempre um fiel companheiro de muitas jornadas. A labuta diária começa cedo. As bromélias formam uma atração à parte. Logo adiante é possível ver inúmeras árvores. Elas ajudaram a recompor parte da mata nativa e a formar essa grande área de sombreamento. Até a temperatura e a qualidade do ar aqui são diferentes. Na propriedade de 14,5 hectares, também há espaço para a produção de hortaliças. Os canteiros da horta receberam somente adubação orgânica. Aqui o seu Antônio conta com o apoio de uma colaboradora. É a dona Gilda, que é muito tímida em frente das câmeras e prefere não gravar entrevista. Nós então decidimos conhecer outra área da propriedade. O seu Antônio nasceu num sítio no município de Pirapó, que na época era distrito de São Luís Gonzaga, próximo ao Rio Uruguai e a São Borja, no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. As lembranças da vida no campo nunca saíram da memória desse gaúcho, que se instalou há quase 30 anos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e que encontrou aqui uma forma de reproduzir as emoções e experiências que marcaram a infância e a adolescência dele. Tive que muito cedo sair para o mundo, para buscar, enfim, conhecimento, buscar uma afirmação. Então, a partir dos 15 anos eu saí para o mundo urbano, mas ficou uma saudade, sim. A lembrança da paisagem, da mata, dos pássaros, enfim, esse conjunto do viver no sítio, isso estava na lembrança, sim, e está até hoje. E isso eu tento, aos poucos, recriar o sentido, o sentido da convivência pacífica, entre os seres, seja eles animais ou vegetais. Quem vê esse agroecologista tão bem ambientado no sítio, não imagina que a vida dele era bem diferente. Cansei da atividade burocrática no meio urbano. Chega um momento que a gente quer mudanças, a gente quer buscar outro estilo de vida. Aí que eu despertei sabendo que eu tinha uma propriedade que estava sendo simplesmente usada para o convencional, monoculturas, e despertou naquele momento exatamente de dizer o que aconteceu, foi um despertar. E o despertar às vezes vem de fontes que a gente nem imagina. E o despertar foi isso, fazer algo diferente. Não tinha um nome, naquele tempo não se falava. Há 10 anos atrás, a agroecologia acho que era um termo muito desconhecido, mas a gente partiu para essa linha, de plantar árvores, primeiramente, para que as árvores nos dessem espaço para criar novos ecossistemas, novos espaços com diversidade. O que é diversidade? Diversidade vegetal, animal, pássaros. Esse conjunto fez com que a gente começasse a observar como se recria um espaço dentro daquilo que nós entendemos que é a perfeição da criação de Deus. Há 10 anos houve uma transformação não só da propriedade, comprada em 1994, mas também na vida do seu Antônio, que passou a viver mais integrado à natureza. Agora o mundo dele gira em torno da agroecologia. O espaço era um solo descoberto, a não ser na época que tinha plantio, por exemplo, de soja. Tinha um período verde, fora disso ficava descoberto, não tinha nada, não tinha nenhum arbusto, não tinha árvore, era um deserto, totalmente deserto. A gente olhava para o horizonte, se enxergava longe, se enxergava quilômetros. Hoje você olha, não enxerga mais do que 20 metros, porque está preenchido com árvores. E o conjunto disso, ou seja, a diversidade da fauna e da flora,
é o que faz com que a vida ressurja em todos os sentidos. No sítio há mais de 300 espécies de plantas exóticas, ornamentais e mais de 30 variedades frutíferas. Todas elas geram renda com a produção e venda de mudas. A adubação é feita com material orgânico, que forma uma biomassa para a cobertura do solo, segura a umidade e, ao mesmo tempo, fornece nutrientes necessários às plantas. A sustentabilidade econômica da propriedade se completa pela cana-de-açúcar. Com esse tratorzinho, o seu Antônio recolhe a quantidade de que precisa para o consumo diário. A cana tem diversas utilidades no sítio. Além da adubação, ela também é empregada na fabricação caseira do tradicional melado. Mesmo sendo um local de preservação de espécies nativas e ornamentais, a propriedade cumpre com a função social de produzir e gerar sustentabilidade econômica. Dentro do sistema que nós vivemos, nós temos que ter dinheiro. E nós geramos sim, nós geramos aqui o suficiente para que nós nos mantenhamos, né, com vida, né, com dignidade. Então nós produzimos uma série de coisas, nós levamos principalmente às feiras, né, a diversidade de produtos e de serviços também, alguns serviços que nós prestamos no sentido de plantio de mudas, que nós mesmos comercializamos, meu filho faz isso, adubação também desse espaço. Então o conjunto dessas atividades vai nos dando sustentabilidade. E para encerrar esta reportagem, a gente decidiu ouvir o seu Antônio tocar e cantar uma música típica da cultura gaúcha, que presta uma homenagem à amizade. Afinal, é muito bom ter amigos para compartilhar as grandes emoções da vida. Amigo, seja bem-vindo, vem trazendo amor e paz, corações também amigos, tu aqui E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco, às 7 da noite, no Informe Região. Até lá!